Pessoal, beleza? Então hoje vamos fazer um vídeo para falar um pouco a respeito do consumo urbano do Renault Clio 1.0 16 válvulas Authentic, o fogo no rabo. Então, primeiramente, eu quis colocar o consumo que eu obtive pelo computador de bordo, que foi de 14,1 km por litro, consumo que eu confirmei fazendo a comparação com a quilometragem que eu rodei e o combustível que entrou no tanque do carro. Ou seja, eu achei uma média excelente de consumo, é muito econômico com gasolina. E vamos fazer as primeiras considerações. Primeiro, não é um carro que eu tenha dor de pisar, eu acelero o carro e acelero fundo, porque às vezes você quer fazer uma ultrapassagem, você tem que levar giro mesmo, tem que ir até o corte, que ele anda bem, desde que você saiba cambiar. Então eu não tive preocupação em manter sempre o giro baixo, não tive preocupação em não usar o ar-condicionado. O carro tem sempre sido utilizado com 3 pessoas a bordo, então ele está numa condição de exigência grande. Eu acredito que no círculo urbano, com uma pessoa só, o uso mais moderado do ar-condicionado, você consiga chegar a 16 km por litro com facilidade, de gasolina. Tá? A prévia com álcool tem ficado bem abaixo do que eu esperava, em torno de 10,5 km por litro, mas isso é assunto para outro vídeo, para nós conversarmos em outro vídeo. Vamos falar a respeito de gasolina. Então, eu já tinha mais ou menos uma perspectiva que esse carro fosse ser bem econômico, porque eu tenho um amigo de internet, ainda da época do Orkut, o Guilherme, e ele teve um Clio igual a esse que eu tenho, ele tirou 0 km, acho que em 2012, posso estar enganado. Ele andou com ele 60 mil quilômetros. E uma das coisas que ele sempre me falou, além dos problemas que ele teve, da parte da suspensão, era que o carro era muito econômico. E às vezes, quando eu tirei o meu Logan 1.0, o primeiro Logan que eu tive, eu às vezes ficava ressabiado com aquilo que ele me mostrava de consumo, porque eu nunca conseguia atingir o consumo como ele conseguia com o Clio. Eu achava aquilo muito bom, né? Bom até demais, né? Eu colocava isso meio que num questionamento íntimo, isso, né? E realmente, hoje tendo carro, eu comprovo que é verídico, é incrível como você consegue gastar tão pouco. Mas também tinham detalhes que eu não pensava na época e que hoje me parecem muito mais lógicos. O Clio tem 300 kg a menos que o Logan e tem uma relação de marchas muito mais longas do que o Logan 1.0. Então é por isso que ele consegue ser tão econômico, né? E tem características que eu estava observando quando comparando entre os combustíveis. O ponto morto dele, quando você para o carro, depois que ele já está aquecido, você pode estar com o ar-condicionado ligado ou não, é só em torno de 700 RPM. Eu acho um ponto morto muito baixo, uma linha de saída do carro, né? Uma rotação inicial do carro muito baixa, e talvez isso influencia muito o consumo do carro. E é impressionante como quando você está com o ar-condicionado desligado, por fora do carro, sem a ventoinha ligada, o carro parece que está desligado, o motor fica muito suave, ele fica a marcha lenta dele, agora eu lembrei o nome exato, ela é muito suave, e também por conta dessa rotação muito baixa. Com o álcool, essa rotação já é elevada, ela vai para cerca de 850 a 900 RPM. Então isso também influencia no consumo. E além das relações de marcha dele, que são bastante longas, você consegue trabalhar com ele aí em quinta marcha a 100 km por hora a 3.200 RPM. Ou seja, uma faixa muito boa, inclusive de marchas, de escalonamento das marchas para dentro da cidade, que isso auxilia muito a você economizar combustível. Se trocando de marchas até 2.500 RPM, que é a média onde ele começa a ter um pouco mais de torque, para você passar para a marcha seguinte, você ainda não entrou na faixa de maior consumo do motor, que é acima dos 3.000. Então é perfeito, é muito bem executado, é muito equilibrado. Ainda mais se nós formos pensar que esse carro tem um motor que já é produzido há cerca de 16 anos, sem grandes modificações. Então é muito interessante os níveis de consumo que ele consegue atingir, né? Também isso se deve, principalmente à aerodinâmica, que é muito bem feita, ao formato da carroceria. Você olha que a carroceria corta bem o ar e faz o fluxo de vento, inclusive
pela traseira, ela vai descendo, né? Faz um caimento da traseira que facilita o fluir do ar, né? Isso é muito legal, conceitualmente é muito legal. Hoje não se pensa nisso, né? Hoje as pessoas adoram SUVs, adoram carros altos, né? Que tem quase que uma parede, né? Para cortar o ar, e com isso você conseguir um consumo melhor fica complicado. Mas é um motor realmente muito bom, e também, óbvio, que o peso também influencia nisso, né? E eu acredito que andando assim mais calmamente, andando sem tanta afobação como eu tenho andado com o Clio, eu conseguiria facilmente, usando um pouco menos o ar-condicionado, eu acho que eu conseguiria fazer uns 16 km por litro de gasolina, né, no ciclo de cidade. Mesmo utilizando carros em subidas e tudo. Realmente é um espetáculo isso, muito bom, é muito econômico. E o que eu estou me imaginando, que ainda não tive tempo de fazer, seria o ciclo estrada, né, com gasolina, que eu acho que esse carro daí, com certeza ele deve bater na casa dos 20 km por litro de gasolina, 100 km por hora. Ou seja, um espetáculo, isso eu acho muito bom. Um consumo excelente para os tempos que a gente está vivendo, de gasolina mais de 4,10, eu precisando de um carro econômico, então eu posso andar muito com o carro, com uma economia grande. E outro fato que eu acho curioso é que os pneus dele não são tão finos quanto você imagina, para facilitar o corte do ar, né? E também diminuir o consumo. Por exemplo, o Palio que o meu pai teve tinha pneus 155 Jaro 3, eu não sei o perfil, agora não me recordo o perfil, mas provavelmente era perfil 70. Esse carro usa 175, ou seja, ele é bem largo até pro tamanho do motor. E curiosamente, esse pneu de perfil tão largo, ele não ganha grande peso na direção, ele não atrapalha a direção, a direção é até leve quando você está em movimento, e ainda auxilia no consumo. Isso que eu fiquei, e aumenta muito a estabilidade do carro, porque deixa o carro muito sentado no chão, né? Isso é uma característica das melhores do Clio, que é a estabilidade que para você atingir o limite dele, dinâmico, é muito difícil. Você tem que exigir muito do carro. O limite dele é dianteiro, obviamente que a traseira é muito sentada no chão. A impressão que me dá é que a bítula traseira ela seja um pouco mais larga do que a dianteira. Então dá a impressão realmente do carro estar muito centrado no chão, muito colado no chão, né? Ainda mais com o formato da carroceria facilitando o fluxo de ar. Então ele tem como se fosse um pressionar, né, da traseira para aumentar a estabilidade. É muito bom, interessante isso. Então é um carrinho que, mesmo estando aí há tantos anos no mercado, ainda surpreende. Surpreende pela potência, né? Você anda muito bem, eu não sinto falta de um motor maior, tá? O câmbio ele não tem os engates melhores do mundo, não é um câmbio Volkswagen, mas também não é um dos piores. Ele é relativamente preciso, tá? E muito econômico, muito econômico. Isso tá me deixando impressionado. E se eu estivesse andando devagar, eu nem falava nada, mas eu tenho esculachado o carro. Levando o carro a 5, 6 mil giros, nas subidas também exigindo muito do motor, e ainda assim o carro consegue fazer mais de 14 km por litro. É incrível, é muito incrível isso. Num projeto de tantos anos, eu fico imaginando hoje esses carros com motores mais modernos de 3 cilindros, se eles tivessem um aperfeiçoamento maior na questão aerodinâmica. Aí vocês estão vendo gente fazendo merda na Barra da Tijuca, né? O povo que se jogou na frente do Corolla. Enfim, se tivesse esse aperfeiçoamento da aerodinâmica, o quanto de consumo esses carros não conseguiriam fazer. É realmente incrível. O Clio tem sido muito econômico, tenho gostado muito dele. Então, pessoal, curtam, compartilhem, discutam aí embaixo. Com o tempo eu vou respondendo as perguntas que vocês forem fazendo. Mas a priori o Clio é extremamente econômico. É incrível como esse carrinho é econômico. Vale a pena ter ele. E só mais uma vírgula, é um carro com uma relação peso-potência também das melhores para um carro 1.0, né? São 10 kg por cavalo. Enfim.